E aí, galerinha, nesse vídeo avaliativo da matéria de Química Geral do professor Luiz, vou abordar alguns tópicos da geometria molecular e a teoria das ligações químicas. Os tópicos abordados serão as formas espaciais moleculares, o modelo VESPER, ou modelo da repulsão de pares de elétrons na camada de valência, e também a relação da geometria molecular e a polaridade das moléculas. Então vamos lá. Começando pela geometria molecular, que é basicamente a distribuição espacial dos átomos de uma molécula. E essa distribuição, que vai definir a geometria, né, vai depender basicamente da quantidade de átomos que as moléculas possuem e também se o elemento central possui ou não pares de elétrons livres. Então, na geometria molecular, nós temos 5 casos principais. Existem outros, mas esses são os principais. São basicamente a geometria linear, angular, trigonal planar, geometria piramidal e geometria tetraédrica. Vamos começar, ficar um pouquinho sobre cada um, vamos começar pela linear. Na geometria linear, nós vamos ter moléculas formadas por 2 ou 3 átomos. Quando a molécula tiver 3 átomos, o elemento central não vai possuir par de elétrons livres. O principal exemplo é o gás carbônico, o CO2, né, no qual o carbono, que vai ser o elemento central, depois de fazer as 4 ligações com os oxigênios, nós veremos que ele não tem elétrons livres. Vocês podem ver aqui no desenho. Agora, se a molécula tiver apenas 2 átomos, ela não vai ter elemento central, obviamente, e já se configura como geometria linear. Um exemplo é o gás hidrogênio, H2, vocês podem ver aqui. Já na geometria angular, a molécula vão ser moléculas formadas por 3 átomos e o elemento central vai ter elétrons livres. Diferente da outra, essa aqui tem elétrons livres no átomo central. Um exemplo disso é a água, o H2O, no qual o oxigênio vai ser o elemento central. Ele vai ter 2 pares de elétrons livres, como vocês podem ver aqui no desenho. Já na trigonal planar, ela é formada por moléculas de 4 átomos e o elemento central não vai ter elétrons livres. Um principal exemplo dessa geometria é o BF3, no qual o boro é o elemento central e faz 3 ligações com o flúor, não sobrando nenhum par de elétrons. Nesse caso também é bom lembrar que o boro é uma exceção à regra do octeto, né? Então ele se estabiliza só com 6 elétrons na última camada de valência. Na quarta geometria nós temos a geometria piramidal. Também é formada por moléculas de 4 átomos, mas nesse caso o elemento central tem elétrons livres. O principal exemplo é a amônia, o NH3, no qual o nitrogênio vai ser o elemento central e ele tem um par de elétrons livres. Vocês podem ver no desenho. Por último, nós temos a quinta geometria, a tetraédrica. Ela é mais fácil de se distinguir, assim, porque é a única que tem 5 átomos, uma molécula de 5 átomos, e não vai ter pares de elétrons livres no átomo central. Um exemplo disso é o metano, CH4, no qual o carbono é o elemento central, fazendo ligações com 4 hidrogênios. O carbono é tetravalente, como você sabe, então, fazendo 4 ligações com os hidrogênios, ele já completa a regra do octeto, né? Beleza? Então, agora vamos falar um pouco sobre o modelo de repulsão de pares de elétrons na camada de valência.
ou VESP, como vocês quiserem chamar. Essa VESP é a sigla em inglês, chique. Esse modelo é usado para prever a geometria das moléculas através do número de pares de elétrons, e esse modelo parte da premissa de que as moléculas vão adotar um arranjo que minimize a repulsão dos pares de elétrons. Aqui é o passo a passo de como usar esse modelo para determinar a geometria de uma molécula. Primeiro, você vai ter que determinar o átomo central, se tiver também, né? E como é que sabe qual é o átomo central? Vai ser o elemento que está em menor quantidade e que faz o maior número de ligações. Depois disso, você faz a estrutura de Lewis, mas só com os elétrons da camada de valência. Depois disso, você fizer a estrutura de Lewis bem bonitinho, tá? Você vai lá e faz o cálculo para saber o número estéreo. E o que danado é esse número estéreo? É basicamente a soma do número de átomos ligados ao elemento central mais o número de pares de elétrons livres no átomo central. Agora veja que eu estou falando átomo central. Se tiver pares de elétrons em outros átomos sem ser o central, você ignora eles. A gente nem existe, porque se for contar, aí fica errado. Aí depois disso, você fazer aquele passo a passo tudinho, você vem cá nessa tabelinha e pronto. Já descobre a geometria da molécula. E um exemplo bem simples, como é que se faz isso? O exemplo é o BDSL2. O berílio tem 2 elétrons na camada de valência e o cloro tem 7. Mas nesse caso aqui, como são 2 cloros, fica 14. 14 mais 2 dá um total de 16 elétrons que a gente vai ter que distribuir na estrutura de Lewis. Nesse caso, quem vai ser o átomo central vai ser o berílio. Como eu disse lá antes, o átomo central é o que está em menor quantidade e que faz o maior número de ligações. Você bota o berílio aí no centro e dos lados vão ficar os cloros. Depois que representar a ligação, já vai ter representado 4 elétrons daqueles 16. Então esse resto que sobrou, você vai distribuir na forma de pares de elétrons não ligantes ao redor do cloro para completar a regra do octeto dele. Daí, depois disso, você faz o cálculo do número estérico, que nesse caso vai dar 2, porque 2 vai ser o número de átomos ligados ao elemento central, nesse caso são 2 cloros ligados ao berílio, e 0 é o número de pares de elétrons não ligantes do berílio. Você pode ver, não tem nenhum, então é 0. 2 mais 0 é igual a 2. Então você vem aqui na tabela e tchan, já é o primeiro. Você olha aqui, átomos ligados ao átomo central, 2, pares solitários, 0, e domínio de elétrons, que é a mesma coisa do número estérico, 2. Então a geometria dessa molécula é geometria linear, formando um ângulo de 180 graus. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação da geometria molecular e a polaridade das moléculas. Para fazer a determinação da polaridade de uma molécula, a gente precisa fazer essa determinação na forma tridimensional da molécula, ou seja, tem que ser na geometria dela, a não ser que seja um hidrocarboneto, que aí já é outros 500, aí já é outra história. Mas aqui, nessas aqui, você precisa da geometria molecular. Então, você passa por todo aquele passo a passo, aquele processo do modelo da VESP, que eu acabei de falar, para poder determinar a polaridade. E como é que faz isso? Para determinar a polaridade, precisa a partir de uma análise vetorial. Mas não é nada daquilo de física com seno, cosseno, essas coisas não. É basicamente uma soma qualitativa dos vetores, para saber se
se vai ter uma resultante desses vetores ou se vai ser igual a zero, beleza? Então, você faz a análise vetorial e os resultados possíveis são: se não sobrou nenhum vetor, ou seja, todos eles se anularam, então o momento dipolar resultante é igual a zero. Se for igual a zero, a molécula é apolar. Já se o momento dipolar resultante é diferente de zero, a molécula é polar, ou seja, sobrou algum vetor nesse moído aqui e a molécula vai ser polar, beleza? Aqui alguns exemplos. Você sempre vai, independente, você sempre vai ter que olhar para cada uma das ligações de todas as moléculas. Se tiver 500 ligações, você vai analisar as 500 ligações. Nesse caso aqui, do HCl só tem uma ligação, glória a Deus. Daí você traça uma seta, vai ser o vetor, na direção do átomo mais eletronegativo. Aí você vai lá na tabela periódica e vê que, nesse caso aqui, o átomo mais eletronegativo é o cloro. Então você vai lá e traça a setinha na direção dele. Então, se só tem um vetor e mais nenhum para anular ele, quer dizer que a molécula vai ser polar, porque o momento dipolar resultante é diferente de zero, porque sobrou um. Então a molécula é polar. Já nesse caso aqui do BF3, o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então você vai lá e traça a setinha, o vetor na direção do flúor. Esses dois aqui de baixo vão dar um vetor resultante, que é esse verdinho aqui. Esse vetor resultante, verdinho aí, ele é exatamente igual a esse vetor de cima, que tá em direção ao flúor, esse de cima aí. Como eles estão em direções diferentes, eles vão se anular, e por isso a molécula é apolar. Vão se anular, então quer dizer que o momento dipolar resultante é igual a zero. Então a molécula é apolar. Já no caso da água, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, então você traça aqui as setinhas na direção do oxigênio. Então você pode ver que os vetores estão indo na mesma direção, tá vendo? Se você se a gente for somar eles, ou então só prolongar esses vetores, então vai para cima, você vai perceber que eles vão se tocar em algum momento. Quando isso acontece, vai ter um vetor resultante para cima. Vai ser esse verdinho aqui, que eu botei. Então, se tem um vetor resultante, quer dizer que o momento dipolar resultante vai ser diferente de zero, porque tem um. Então, quer dizer que a molécula é polar, beleza? Ela é bem simples. Aqui é um resuminho de tudo que a gente viu. Basicamente, a geometria molecular vai depender da quantidade dos átomos que as moléculas possuem e também se o elemento central possui ou não par de elétrons livres. Aí tem o modelo Vesper, que você precisa determinar o átomo central, fazer a estrutura de Lewis, saber o número histérico, vai lá, olha naquela tabela e encontra a geometria da molécula. Daí, você usa esse modelo Vesper para encontrar a polaridade das moléculas. Faz tudo aquilo ali, descobre a geometria da molécula, vai lá e vai atrás do elemento mais eletronegativo. Quando você encontra o elemento mais eletronegativo, você traça o vetor na direção dele, daí você analisa se sobrar vetor, que é diferente de zero, então quer dizer que a molécula é polar. Se eles se anularem, os vetores se anularem, o momento dipolar resultante vai ser igual a zero, quer dizer que a molécula é apolar. Resumindo, é basicamente isso aqui. Vocês podem tirar um print disso e daquele outro
das geometrias moleculares e fica bem mais fácil de estudar. E é isso. Obrigado pela atenção. Valeu, valeu, valeu.